E aí, pessoal, bom dia. Vocês podem ver que estou mais bonito. Tirei a barba um pouco, né? Eu tirei com a tesoura. Eu não sou muito ligado à aparência, se liga. Eu gosto mais de saber o que tem dentro do coração das pessoas. É, Ultimamente, depois que eu coloquei no meu canal aqui que ia entrar em ato, foi só para assistir como espectador as questões que vêm sendo trazidas para dar um parecer melhor para vocês de como escândalo de corrupção que qualquer cidadão tem o direito de contestar com as ferramentas que o próprio Estado dão, como consumidor.gov.br, são essenciais na sua para o seu exercício de cidadão. Tem muita gente que pega o celular aqui, aí vê a dívida lá no Serasa, vixe, tá dando 50 conto aqui o desconto, então eu vou pegar esse desconto aqui e vou pagar logo, né? Vou me livrar disso. Só que aí eu fui atrás de onde era a dívida. Não era meu DDD, não era minha cidade. Foi comprovado como fraude. Como eu estou em processo advocatício, não posso falar muito sobre o que está acontecendo. Mas, como foi comprovada como fraude, como o Serasa diminuiu meu score sem precedentes, como o Estado disponibilizou informações sensíveis minhas sem meu conhecimento, como o título de eleitor que eu tenho aqui na minha pastinha, que foi o primeiro que eu tirei, ainda existe. E essa é a maior prova de existência que eu tenho do momento que eu fui formado, porque eu fiz ele quando eu tinha 16 anos e ainda acreditava que votar mudaria alguma coisa nesse país. Hoje eu acredito de novo, mas naquela época eu parei de acreditar. Sabe por quê? Eu vou explicar. Eu fui para a Unifor no dia de votação, logo após o Lula ser preso. Vi uma multidão lá, muita gente andando para todo tipo que é lado, é, sabe? Eu fui até a sala de votação, coloquei a mão na cabeça, comecei a me sentir mal e comecei a me questionar, né? Independente de quem eu vote, isso já foi comprado, isso já foi feito por trás das cortinas. E essas pessoas que fizeram isso estão soltas, galera. Só tem um que tá preso. E a partir desse ano, de 2020 para 2021, eu entrei na minha Receita Federal para declarar meu imposto de renda, né? Porque a partir desse ano você tem que declarar seu imposto baseado no que você recebe, para saber se você tem direito à isenção de até R$ 5.000, né? Porque eu não tenho fonte de renda. Eu, no máximo, faço bico de desenho, ou faço bico de informática para alguém, mexendo no celular. Computador, às vezes, também. Tenho muito conhecimento, eu não uso meu conhecimento porque eu não tenho oportunidade. Mas em questões de saber os meus direitos, que eu dou graças a Deus, por ser uma pessoa consciente e saber de todos os momentos que você tem que ir na ordem cronológica das entrelinhas para comprovar uma coisa que exerce e sobrepõe todo o direito de um cidadão comum.
Porque se eu for falar para vocês que em 2020 para 2021 foi transferido uma quantia exorbitante para um CNPJ de Ministério da Educação, Saúde e Prevenção à Fome, no valor de R$ 3.900, constado no meu nome, em 2020 eu estava saindo de uma clínica, eu acredito. Eu não tinha trabalho, eu não tinha renda e eu não tinha como pedir captação de recursos, porque quando você é honesto, pessoal, pelo menos nesse país, quando você é honesto, você consegue armazenar várias informações suas sobre anos e sobre sua vivência que demonstram sua honestidade. E em nenhum momento da minha vida eu deixei alguma coisa devendo. Em nenhum momento da minha vida eu não paguei uma coisa que eu não comprei. Eu sempre fiz questão de pagar tudo em dia. Porque como no meu vídeo que eu falei em inglês, filho, você só tem duas coisas nessa terra: sua vida e seu nome limpo. E é por isso que eu me senti no direito de contratar pessoas que podem ser meus representantes legais para contestar todas essas afirmações que eu mesmo fui atrás e fiz. Tenho prints, tenho fotos, tenho filmagens, tenho tudo. Enquanto o processo advocatício estava rolando, eu fui acrescentando mais informações para ele. Eu fui acrescentando mais dados para eles, acrescentando todos os meios que eles podem checar o motivo e a consequência da gravidade que isso se tomou parte. Eu não preciso acordar de manhã cedo me preocupando com essas coisas, mas infelizmente eu tenho que me preocupar. Infelizmente, não era meu dever precisar descobrir que um número da Vivo que comprovadamente inefetizou meu Serasa, que comprovadamente existe dados no Gov que foram alterados, que comprovadamente existe até questões da Receita Federal envolvida, sendo que eu nunca utilizei nenhum recurso, nem na época da pandemia, onde todo mundo estava se matando para receber o auxílio emergencial, eu não recebi, porque eu não acho justo tirar de quem precisa. Porque eu vi deputados que receberam auxílio emergencial, pessoas que recebem 60 mil de salário. Sabe quanto foi a última vez que eu ganhei um dinheiro significativo pelo meu trabalho como artista? Foram 30 euros, convertidos para reais, da minha amiga Amy, porque eu fiz uma capa de álbum de música para ela. Ela mora na Irlanda. Muita gente aqui no Brasil não reconhece sua arte, não reconhece seu trabalho, não reconhece você, não reconhece o que você tenta passar para as pessoas, não reconhece sua visão de mundo, simplesmente porque a gente se sente abandonado, a gente se sente desrepresentado. Só que eu percebi que a partir do momento que a gente se sente assim, é o momento que a gente tem que buscar pelos nossos direitos. E sabe o que é que me fez me mover para buscar meus direitos?
seu pai é um funcionário público da Caixa. Ele conhece milhares de pessoas por dia, esquece de milhares de pessoas por dia. Hoje em dia ele tá trabalhando no projeto Pé de Meia, fazendo cadastro de alunos para que eles garantam o futuro deles como estudantes. E ele se sente estressado, ele se sente sobrecarregado. Eu explico pra ele, cara, pelo menos tu tá fazendo uma coisa boa, tá garantindo que essa juventude tem um futuro. E é o mesmo futuro que eu espero que elas consigam observar do meu, sabe? Porque por mais que eu tenha passado por muitas dificuldades, eu não me tornei uma pessoa pior por causa disso. E quando eu cheguei pra ele, falei assim, pai, eu baixei o Serasa aqui no meu celular e tá constando uma dívida aqui no meu nome, o meu CPF, e eu não faço ideia de onde é que veio isso. Duas dívidas. Meu pai, com o acesso dele, foi lá, pesquisou, falou, ó, baixei tua folha corrida aqui, não tem nada, nada. E eu, como assim? Nada, não tem nada. Onde foi que tu viu isso? Tu tá vendo isso na internet? Aí eu falei, eu baixei o aplicativo do Serasa na Play Store. E todo mundo tem no celular, acredito. Aí ele. Mas não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu, tá bom, pai. Aí eu olhei bastante a dívida do Serasa. Olhei que estava na época de transição de valores efetivados e não efetivados, né? Da correção do imposto de renda, que precisamos declarar até março, em algum dia aí, ou abril, não sei. Eu só sei que eu estou declarando a minha aí. Aí eu vou na minha declaração de imposto de renda para prestar contas com a União, né? E receber a isenção de imposto de quem recebe menos de R$ 5.000 por mês. E no ano, o ano relativo da dívida da Vivo é de 2022 e 2023. O que eu achei na Receita Federal se diz respeito a 2020 e 2021. Uma pessoa que nunca recebeu auxílio emergencial. Uma pessoa que, por mais que tenha problemas mentais, não pede a nenhum auxílio do governo para se aposentar mais cedo. Uma pessoa que se mantém íntegra para falar sobre todos os seus direitos abertamente com o público, de que quem estiver assistindo isso vai entender. Eu fui na Receita Federal, estava declarando meu imposto de renda. Algumas coisas tinham sido já corrigidas pelo meu pai, que estavam no meu CPF, que eram questões de plano de saúde, etc. Só que eu vejo em 2020 para 2021 uma transferência de CNPJ para pessoa jurídica. Uma pessoa jurídica me pagando um dinheiro que eu não faço ideia de como é que foi usado. E pela gravidade, pessoal, eu preciso informar para vocês. Ministério da Educação combate a fome e inclusão social no valor de R$ 3.900. E eu não sei se vocês são muito ligados em política, mas quando você se opõe ao governo que o ditador quer, ou que as pessoas que apoiam o ditador querem,
elas fazem você de gato e sapato se você não se posicionar. E foi uma coisa que eu aprendi meio que na marra, sabe? Durante esses meus anos de internação, durante esses meus anos de vida. Já vi vários reizinhos dos seus próprios castelos falando o que era um direito de um e o que era o direito de outro, sem nem olhar para a própria cara. E eu fui lá na Receita Federal, contestei. Antes disso, eu bati um print, enviei para minha advogada. Hoje é sexta, né? Hoje ela vai estar trabalhando no caso, acredito. Que ela disse que ia se comprometer com observar todas as informações que eu mandei para ela, inclusive a declaração de negativação da Receita Federal, que é quando não consta nada no seu nome. Eu enviei para ela também. Só que não muda, não muda o fato de eu ter recebido dinheiro da conta que estava vinculada no meu Gov ter recebido dinheiro. Dinheiro que foi usado, pelo que eu vi, para concessões públicas, sendo que eu não sou pessoa jurídica, eu sou pessoa física. Uma pessoa física que não tem nem trabalho, não tem nem renda. E quando a gente começa a investigar cada pontinho que não tem uma conexão, porque quando eu falei com meu pai ontem, pai, eu descobri um negócio aqui muito complicado. Eu vou compartilhar contigo aqui o rumo da minha investigação, porque eu acho que o senhor vai ter interesse. Ele ficou em choque, ele falou, macho, onde foi que tu achou isso? Um cara que trabalhou em banco a vida toda. Eu falei, simplesmente na EDAC, que é o Sistema de Atendimento Digital da Receita Federal. E eu mandei pra ele assim, né? Aí ele, mano, é porque eu posso ter mandado por engano e tal. Aí o pai, isso não tem como conseguir acessar esse tipo de recurso. Foi mandado para CNPJ de pessoa jurídica. Não foi o senhor que mandou para mim. Não foi o senhor que colocou errado na minha conta. Porque o senhor não fez nenhum arrecadação de fundos para Ministério de Educação, Saúde e Fome, que no caso está sendo enviado para mim como imposto. Cachorro latindo, vamos dar uma calminha. E galera, sinceramente, o buraco é muito mais embaixo, viu? Vocês acham que 2023, quando você recebeu uma fatura da Vivo, 2022, quando foi feito o contrato, que você descobre que é uma fraude, aí você descobre que no seu Gov tem informações vinculadas de outra pessoa que receberam várias concessões públicas vinculadas ao seu CPF, você vai na Receita Federal e você descobre que existem pagamentos que foram feitos de pessoas jurídicas com CNPJ do Ministério, você vê que tem alguma coisa muito complicada. Mas como hoje é um dia especial, que nós devíamos estar agradecendo pela nossa fé, eu agradeço a Deus por ter me dado o discernimento de saber o que é o certo e o errado. Eu agradeço a Deus por ter me dado o discernimento de saber quando agir e não agir. E eu agradeço a Deus por saber reconhecer a diferença disso tudo. Porque nem tudo que aquilo que te move é a verdade, e nem tudo que aquilo que te move é a mentira também. Nós somos donos dos nossos próprios sonhos.
E não existe nenhum tipo de pessoa, nenhum tipo de quadrilha, nenhum tipo de milícia que possa alterar um dado seu, sensível, protegido pelo Estado. Como quando você tira a identidade nova, você vai lá no aplicativo do Gov e você tem acesso à sua identidade com QR Code, caralho. Eles têm ideia disso. Por isso que nesse dia especial eu agradeço a Deus por ter tido o ensino que eu tive, por saber quando a injustiça está sendo cometida, por saber como me posicionar diante desses fatos e por saber que Deus está acima de tudo e que Ele está vendo tudo. Porque quando você crê na sua caminhada, por mais que seja feita, tenha tido várias dificuldades, tenham acontecido diversos problemas que tiveram questões de questionar sua própria fé, ele não desistiu de mim e eu não desisti dele. Ele tá do meu lado. E infelizmente tem muita gente ingrata, sabe? Ingrata por estar vivo, ingrata com os amigos, ingrata com os próprios familiares. Porque, tirando a nossa família, pessoal, quem é que chega pra ti de manhã e te manda uma mensagem de bom dia, te fala alguma coisa sobre Deus, te mostra um ponto de vista que poucas pessoas têm? Tirando sua família, quem é que faz isso? Eu faço isso. Eu falo com meus amigos sobre Deus, eu falo com meus amigos sobre fé, eu falo com meus amigos sobre prosperidade, sobre união, sobre o amor, sobre o único caminho da verdade é pelo Pai. Então, nesse momento que estamos comemorando um dia tão especial para Jesus Cristo, que eu acredito que é meu Salvador, eu venho deixar aqui em público para vocês o relato de uma pessoa que, por mais que tenha várias questões mentais que nem são prioridades nesse país, que pelo grau do problema que eu tenho, eu não conseguiria nem estar falando com vocês com veemente verdade. Mas eu tô aqui falando com veemente verdade. Por quê? Porque independente da situação que eu tiver, independente do meu código de ética, a minha mente sempre foi a mesma. Não foi um diagnóstico que me definiu. Na verdade, o diagnóstico só serviu para deixar mais claro para mim quem eu era de verdade. Porque se eu não tivesse tido um diagnóstico, eu teria crises, sem parar. E a crise de uma pessoa bipolar é a mais perigosa de todas. A crise de uma pessoa bipolar, que existem duas etapas, onde existe um episódio de enorme, depressão enorme, que dura por anos, e episódios de mania. Eu tive depressão por anos e por anos. Com 18 anos, o contexto da minha depressão foi usado contra mim para me dar um diagnóstico errado, errôneo de esquizofrenia. Com 26 anos, eu encontrei o meu psiquiatra de novo, que graças a Deus é meu psiquiatra até hoje, que no dia que eu cheguei lá, ele abriu minha ata
olhou para mim, escutou como um bom ser humano, ele escutou o que eu estava falando. Ele abriu minha ata, foi lá no final, viu meu diagnóstico, balançou a cabeça assim e falou: Chico, é, pelo que você vem me contando, pelas coisas que eu tô percebendo em você, eu acredito que esse diagnóstico aqui tá errado, que era de esquizofrenia. Eu acredito que você na verdade seja bipolar. Nesse dia, minha cabeça nem sabia o que era bipolaridade. Ele só falou assim pra mim: Chico, tome esse remédio aqui e se deite. Amanhã você vai acordar muito melhor e eu quero que você me fale comigo sobre o que você está se sentindo melhor. E foi assim como ele falou. Eu tomei a medicação, me deitei, dormi um dia inteiro, acordei no outro dia e não tinha mais nenhum peso dentro de mim. Porque bipolaridade é um imbalanço químico no seu cérebro. O balanço que representa isso aqui é felicidade, isso aqui é tristeza, ele fica assim, ó, sem remédio. E a partir desse momento e de todos os momentos que eu estive nessa instituição, eu sempre procurei ajudar as pessoas. Sempre procurei estender meus ouvidos àqueles que não tinham voz. Porque eu sei que a pior dor de um ser humano é sentir uma dor que ele não pode falar. Então, pessoal, eu sei que o vídeo está se estendendo mais um pouco do que eu esperava, mas é porque eu precisava falar com vocês sobre o meu hiato, sobre o porquê de eu ter parado de fazer vídeos. É só porque eu estou num processo advocatício que envolve esferas da nossa sociedade que poucas pessoas têm conhecimento de o quão pode ser utilizada contra você. E é uma forma de informar para vocês de irem atrás dos seus direitos também. Quando vocês, sabe aquela sensação de que você está andando na rua e você está sendo vigiado? Já foi comprovado que essa sensação que você tem muitas das vezes parte de um pressuposto real. Ou seja, quando parte de um pressuposto real, é porque pode estar acontecendo. A intuição é nossa maior ferramenta de solucionar os problemas quando ela está canalizada justamente para resolver os problemas. Porque a intuição é aquilo que você julga como justo, injusto e crítica. A intuição me faz criticar a guerra em Gaza, a minha intuição me faz criticar o, a má administração dos meus documentos públicos, e a minha intuição me faz acreditar que desde o primeiro momento que eu busquei para saber o porquê de uma fatura da Vivo estar no meu nome, por que ter um e-mail vinculado no meu Gov que eu não tenho conhecimento, que só consigo acessar com biometria que foi colhida quando eu fui tirar minha identidade com minha mãe no Supremo Tribunal Eleitoral, eu questionei muitas coisas, mas aí que veio a minha intuição. Se tu não deves, tu não temes. Se tu acreditas na justiça, que vás atrás. Se tu buscas uma melhora nesse mundo, faça dele primeiro um mundo melhor e depois distribua a parte desse mundo que você fez melhor
com todas as pessoas que te amam e que te apoiam, que estão ao seu redor.